Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Escolha a Escola do Seu Filho. Agora em 2025 a gente está partindo para a 19ª edição, ou seja, alguns de vocês talvez até já conheçam do que se trata, mas se é a sua primeira vez por aqui não tem problema que eu explico. O projeto Escolha a Escola do Seu Filho, do Correio Brasiliense, tem aí como objetivo permitir um farol para os pais que estão nesse processo de escolher a primeira escola do filho ou estão querendo mudar a escola do filho. A gente sabe que não é um processo fácil, é uma situação delicada. E aqui a ideia é apresentar diversas instituições para falar sobre educação, mas de uma forma que seja mais do que números, né? Onde o aluno é mais do que mais um outro número para a escola. Tratar a educação como um projeto pedagógico com um desenvolvimento acadêmico. Hoje a gente recebe aqui alguns representantes da One School, representantes, a professora e a orientadora pedagógica, mas também um pai de um dos alunos da One School, que vai apresentar para a gente como que foi essa experiência com a escola. Mas deixa eu apresentar cada pessoa certinho. Eu me chamo Ronaire Nunes, estou aqui acompanhado da Denise De Felice, com sotaquezinho italiano, que é a diretora da One School. Temos também a Débora Cândido Faria, a orientadora educacional, e o Pedro Barros, que é um dos pais dos alunos. Lembrando, pessoal, que a One School é uma escola bilíngue que oferece educação infantil e do ensino fundamental, unindo excelência acadêmica, inovação pedagógica e desenvolvimento integral dos estudantes. Bom, Denise, eu vou conversar com você te pedindo para apresentar um pouco da One School, o que a escola oferece, além do que eu já comentei por aqui. Ok, boa tarde, Roinari. Muito prazer voltar aqui ao Correio Brasiliense, falar um pouco da One School é sempre um grande prazer para a gente. Bom, a One School é uma escola bilíngue, como você falou, e por ser bilíngue ela é brasileira necessariamente, né? Porque tem a diferença entre escola internacional e escola bilíngue. Isso, inclusive, é uma dúvida muito grande dos pais. Então, a escola internacional é aquela escola que está ligada ao governo de um país. Uhum. Então, a escola francesa está conectada ao governo, ao sistema educacional da França. A escola americana dos Estados Unidos, a Suíça, da Suíça e assim por diante. E elas seguem um calendário, o currículo daquele país. Uma escola bilíngue, ela é sempre brasileira e segue, então, todo o currículo e o calendário previsto pelo sistema educacional brasileiro. Então, a One School, sendo uma escola bilíngue brasileira, tem muito essa preocupação de disseminar a cultura brasileira, de ser uma escola brasileira genuinamente, mas também é uma escola que se percebe num contexto global que visa ajudar as crianças a se inserirem nesse mundo, a ver um mundo muito mais amplo. É importante dizer que a One School é uma escola da Casa Thomas Jefferson, né? A Casa Thomas Jefferson é Uhum. uma escola de inglês em Brasília desde Com há uma grande 62 tradição. anos, com muita tradição. Perfeito. Bom, vamos passar agora para a Débora. Débora, eu queria te perguntar se você pudesse apontar uma característica da One School que você acha que é diferente de todas as outras escolas. O que seria essa característica? É um destaque importantíssimo, né, que faz com que a gente se encante, né, é trazer a humanização para processos de excelência, né? A nossa ideia central é entregar, né, processos muito bem estruturados, com muita solidez e robustez teórica, mas tendo por trás essa camada de humanização, né, em que a gente consiga olhar para todos os cenários acadêmicos, para todos os procedimentos que são obrigatórios, mas enxergar os indivíduos, as especificidades e tudo aquilo que está por trás do ser um estudante ou ser uma pessoa dentro da escola. A escola precisa, né, enxergar a humanidade por trás desses processos de habilidades cognitivas, e eu acho que é isso que a gente tem de melhor lá dentro. E eu acho que é importante reforçar isso, Débora, porque às vezes a gente está falando, né,
dessa humanização, do quanto isso é importante, os pais ficam com a impressão de que, mas e a teoria? Meu filho vai conseguir passar no vestibular? Exato. E a gente tem de reforçar isso, né? Que sim, tá acompanhando a teoria, o aluno vai ser apto a fazer um vestibular ou uma prova que a vida necessite, mas que vai além disso, né? Em algum momento a gente compreendeu e acho que cristalizou um pouco desse conceito frágil de acreditar que a escola talvez precisaria estar muito rígida, né, e muito engessada para poder fazer a criança funcionar, ser um adulto que se dê bem, seja bem sucedido na sociedade. E a gente descobriu que não, né? Eu trabalho na educação há 19 anos, as minhas bases todas foram de escolas com essa vertente humanista, e hoje em dia eu posso ver meus alunos se formando, estudando e sendo pessoas com senso crítico aguçado, mas pessoas fazendo coisas que gostariam de fazer, que algumas estão dentro do que a gente considera como bem-sucedido e outras não, né? Mas é uma metodologia muito potente, sim, com muita capacidade de formar qualquer pessoa. Perfeito. Já a gente volta para essa questão da metodologia, porque eu queria trazer para a nossa conversa o Pedro. Pedro, que é o pai de um dos alunos da One School. E eu queria te perguntar, Pedro, o que te levou até a One School? Por que você decidiu matricular o seu filho lá? E como que está sendo a experiência? Ronário, primeiro queria agradecer pelo convite. Eu acho que é a primeira vez que eu estou no podcast que eu tenho um encontro presencial com pessoas que fazem parte da comunidade escolar. E eu me sinto muito privilegiado de estar aqui nessa conversa. Me sinto quase que visitando esse espaço da escola de um lugar muito privilegiado. Então, obrigado pelo convite. Agora você imagine a nossa honra de estar recebendo você. Mas, eu queria falar um negócio. Eu, escutando Débora, agora eu fiquei emocionado aqui. Porque nós somos uma família que tem 4 crianças. São 4 filhas e filhos. E o nosso mais novo, Joaquim, ele enfrentou uma turbulência no começo desse ano numa escola em que ele não se adaptou. E a gente já tem uma vasta experiência de escola. Você deve imaginar, tem um filho nosso mais velho, está com 17, imagina, né? Então, tem uma estrada que já foi percorrida. Então, a gente não tem uma busca por escola achando que a escola é uma extensão do quintal da nossa casa. A gente entende a escola, subjetivamente, como esse lugar de fricção relacional. As crianças estão ali para lidar com o diferente, com aquilo que pode promover uma desconexão e também uma conexão. Está tudo posto naquele ambiente. A escola... E o que a gente estava procurando, vou ser bem sincero com você, que tem um lugar muito guardado assim dentro de mim, que é o pensamento de quando eu cheguei pela primeira vez na One School. E a gente teve uma conversa, inclusive, com a Débora, né? O nosso filho não estava lá ainda e a gente conversou com ela e a gente ouviu muito disso que ela acabou de dizer aqui. E a gente entende que o processo teórico, ele tem um caminho a ser percorrido a chegar na prática. Exato. Então, essa primeira reunião, a gente entendeu essa perspectiva teórica. E logo depois a gente foi com o nosso filho lá para ele conhecer a escola. E a gente começou a ver o que era isso na prática e que aquilo funcionava e era verdadeiro. E a imagem, para mim, que faz com que a gente tenha escolhido a One School, é uma imagem que ela é muito particular, íntima, mas que eu aqui estou em casa e não tenho o menor problema de dividir. Que é a sensação de ter chegado na porta de uma escola que volta a ter o portão da escola, o famoso portão da escola. Eu queria dizer para você que, da nossa experiência dos 3 mais velhos, há uma perda desse lugar subjetivo que é o lugar de encontro da comunidade escolar, o portão, a frente da escola. Sim. Aquele lugar que tem lá, no caso da One, tem 2 bancos onde senta mãe, pai, avô, avó, criança trocando cartinha, professoras e professores que estão saindo para ir para casa, mas antes param para trocar ideia e conversar. Eu sinto muita falta contemporaneamente desse espaço de escola que não acontece no WhatsApp. Sim. Então, quando eu me deparei com aquele espaço, eu e minha parceira, a mãe de Joaquim, mãe também das outras crianças, a gente ficou nessa cena. Essa cena que era... O que é que a gente busca efetivamente para esse filho menor aqui? A gente busca um acolhimento porque ele passou por uma situação muito difícil de não ser acolhido. Então, tinha uma coisa principal que era a nossa busca. E aí o espaço de acolhimento... para a gente, é esse espaço dessa humanidade que Débora traz, que ela falou agora. Quando ela fala sobre a prática da humanidade e a preparação acadêmica, digamos assim, e tudo isso convivendo, é muito interessante de pensar. Muito interessante de pensar na perspectiva de futuro, né? Mas a humanidade era o fator definidor da nossa permanência ou não na escola. E ver aquela criança hoje, um semestre depois, absolutamente conectado com aquele espaço,
com todas as conexões e desconexões que o ambiente relacional promove, para a Sim. gente é uma grande vitória e alegria. E por isso que eu estou muito emocionado de estar aqui, inclusive. Excelente. Eu queria voltar para a Denise para a gente comentar um pouco sobre essa questão da escola bilíngue, né? Que não é todas as escolas que têm. Uma escola pode oferecer aula de inglês, pode oferecer aula de francês, espanhol. O que torna a One School uma escola bilíngue mesmo? O ensino bilíngue, ele é um ensino muito especial no sentido do que ele é capaz de proporcionar, né? Porque as escolas que não são bilíngues, devido ao contexto que se vive atualmente, elas buscam conexões com esse mundo mais global, sem a oportunidade de que a criança viva experiências conectadas com outras culturas tão intensamente quanto aquela em que a criança consegue estar imersa na segunda língua, né? Na língua adicional. E é o que acontece na One School, né? Então, assim, a gente tem essa vivência da língua de uma maneira muito intensa e de uma maneira muito de imersão mesmo, né? Então, a criança ela fica imersa na One School em 50% do tempo, em tudo acontecendo na língua portuguesa e 50% do tempo acontecendo, no nosso caso, na língua inglesa, né? Então, isso é uma oportunidade muito rica, porque a gente consegue oferecer uma educação que abre as portas para que essa criança consiga, desde pequeno, ter acesso a muitas outras culturas que usam esse idioma, né? Então, esse universo muito mais amplo. Então, isso é uma riqueza muito grande de perceber como são outras culturas, né? Como que vivem as pessoas em outros lugares, como que elas se comunicam, o que elas falam. Então, sentir essa possibilidade de entender, de falar duas línguas, de ouvir duas línguas, desde pequeno, na verdade, a criança pequena não tem muito entendimento, essa divisão, que a gente, conforme vai crescendo, vai tomando muito mais consciência, né? Mas é uma experiência extremamente rica e se a gente for falar então em nível de cérebro, os ganhos são fenomenais, né? As pesquisas em neurociência estão aí falando isso para a gente já há algum tempo. Excelente. Denise, antes de passar para a pergunta para a Débora, eu queria voltar nessa questão, porque eu imagino que alguns pais tenham dúvidas, né? Eu vou colocar o meu filho de 8 anos, como o Pedro, ele não sabe nada, às vezes, nem de português direito, como é que ele vai ter esse contato com o inglês? Como que o pai pode tirar essa preocupação? Os pais nos perguntam, né? Os pais de crianças que chegam sem uma experiência na língua inglesa anteriormente, eles sempre chegam com essa dúvida, realmente é muito comum. E a gente explica para eles a nossa bagagem, né? Toda vindo da Casa Thomas Jefferson, é de muita experiência no processo de ensino de uma segunda língua, né? Então, a gente vivencia isso há muito tempo. A Thomas faz educação bilíngue há 20 anos. Sim. Então, a gente não começou a brincar com isso agora, né? A gente já faz isso de verdade. Na verdade, eu falo brincar porque é muito legal, né? Sim. Você poder fazer essa educação que trabalha com as duas línguas. Então, a gente tranquiliza esse pai que, porque a nossa metodologia é muito baseada em investigação, em coisas manipuláveis, em coisas que vão se tornando concretas, elas conseguem passar por esse processo de aquisição da segunda língua de uma maneira muito mais suave. Porque é diferente de quando eu estou lá com um livro que se torna muito abstrato, Sim. falando the book is on the table, que às vezes é a única coisa de concreta que tem ali, the book is on the table, né? De fato. Mas quando você vem para uma metodologia em que há essa atividade grande da criança de manipular, de construir, de vivenciar a língua, e por isso que a gente fala em imersão na língua, isso traz muito mais conforto para a criança e muito mais facilidade, porque ela sai daquela parte do cérebro que vai deixar a gente ali, eu estou preocupada, ele não sei falar inglês, Pedro, então, e eu fico naquela tensão, né? Então, eles se sentem muito mais, é como aprender a língua materna, né? Muito mais suave, muito mais tranquilo. Perfeito. Débora, agora eu queria te puxar, porque
óbvio, a gente está falando de aprendizado, parece uma coisa ali, né? Ah, vamos aprender aqui as regrinhas. Mas quando a gente fala de criança, a gente também tem de levar em conta a curiosidade delas, o crescimento menos rígido. E eu queria te perguntar, como que a One trabalha a curiosidade nas crianças? Existe essa preocupação? A nossa metodologia tem suas bases fincadas no conceito da investigação, né? Da aprendizagem investigativa. E ela vai de encontro diretamente com o conceito de curiosidade, né? Inclusive, a gente tem uma escada ali em que a gente entende que essa centelha da aprendizagem, ela nasce da curiosidade, ela passa pela investigação e chega ali no senso crítico, construindo uma aprendizagem consolidada. E para nós pedagogos, a consolidação ela vem por avaliação do nível de assimilação da criança desses conceitos. E a gente percebe que a gente tem um nível muito alto de assertividade e de assimilação bastante contundente quando a curiosidade é a primeira centelha daquele conteúdo, né? Quando a professora tem a sensibilidade de perceber que aquilo está gerando um incômodo aqui muito no sentido positivo, né, de afetar você de alguma maneira, e aquilo possibilita que ela passeie por aquele interesse, aliando ali os conteúdos. Isso não é uma tarefa fácil, a gente precisa muitas vezes sentar com o nosso colaborador e trazer essa ótica para ele, né? O que a asa da mariposa que o fulano trouxe lá da chácara do avô dele tem a ver com o conceito que você vai apresentar na semana que vem, né? Vamos puxar, vamos tentar. Há uma possibilidade? Não há? Tem como a gente trazer algo novo? A gente busca sempre explorar muito esse indivíduo que está querendo se ver no próprio processo. Isso é indispensável para a gente. E quando a gente não consegue sozinho, a gente busca outras formas de trazer esse pensamento. Mas a curiosidade aliada à investigação é a base do funcionamento da UAM. E aproveitando que você está explicando isso, existe essa preocupação também em guiar o educador, né? Não é só contratar alguém recém-formado, colocar em sala de aula, existe esse cuidado? Existe o cuidado de que o educador tenha uma expertise ali mínima, né? Porque a gente precisa rodar numa metodologia que é complexa. Sim. Mas a gente também tem a preocupação em formar pessoas alinhadas com esse conceito que é novo. Então, a gente também... Isso já é um conceito muito forte da Casa Thomas Jefferson, né? A progressão de carreira, né? Sim. Que essa pessoa consiga se enxergar, consiga olhar para a equipe diretiva da escola, diretora da escola, e se inspirar e ter esse apoio para ir construindo, né? Então, a gente tem muitas pessoas construindo carreiras belíssimas lá na UAM, assim como na Thomas, mas também a gente precisa mesmo que o professor tenha um conhecimento que não é fácil de achar, né? E também precisa investir muito na formação continuada desses educadores, para que a gente, inclusive, venha, no meio disso tudo, se atualizando com o mundo. Exato, que não é fácil. Não é fácil. Bom, Débora, eu vou continuar com você para falar um pouco sobre algumas propostas pedagógicas da UAM. Me explica um pouco o que é esse STEAM, Educação Maker, como que isso faz parte da aula no dia a dia? Ok. E outros, né, se vocês tiverem. Eu acho que era mais adequado você repetir a pergunta. E a Denise completar, porque, claro. Não é só por isso, é porque eu sou orientadora e a base principal do STEAM foi construído por ela. Então, ela vai te dar uma resposta de quem fundou o STEAM da UAM. Então, acho nada mais justo que ela responda. Então, por favor, Denise, explica pra gente o que é essa proposta pedagógica do STEAM, do projeto Maker. Você fundou, então imagino que ninguém mais tenha tanta propriedade para falar quanto você. Trazer isso para a UAM veio muito desse olhar cuidadoso de onde a gente quer, para onde a gente quer levar a escola e onde a gente quer que as crianças estejam quando elas terminarem o ciclo de educação delas, né? E tem muito a ver com esse mundo que vai se formando,
bem diferente do que vinha sendo a aceleração, né, cada vez mais acelerada das construções, das informações, do conhecimento, como ele vai se desenvolvendo. A gente precisa que esse aluno esteja pronto lá na frente, né? E são essas metodologias que vêm dar sustentação para isso, né? Então, STEAM é uma metodologia que está fundada na integração de algumas áreas. São elas a ciência, tecnologia, a engenharia, a arte e a matemática. Só que em inglês aí forma o STEAM. STEAM, exatamente. Science, Technology, Engineering, Art and Perfeito. Math. Exatamente por isso. E, bom, a base, se eu pudesse dizer para você assim, um grande guarda-chuva dessas metodologias é a investigação, como Débora falou, né? É esse olhar investigativo que faz com que a gente consiga desenvolver essa metodologia. A educação maker, ela está muito conectada, também está embaixo desse grande guarda-chuva da investigação, porque ela traz esse olhar para que o aluno se veja como um ser investigativo, curioso por natureza. A gente sabe que quando nascemos e à medida que nós vamos crescendo, nos desenvolvendo, nós somos basicamente muito curiosos, muito criativos. E as oportunidades, as experiências que muitas vezes a gente tem em contextos que não priorizam o desenvolvimento dessa curiosidade e criatividade acabam minando isso. Então, a gente precisa trazer isso num cuidado. E o que a gente prima muito em fazer na One School é não deixar isso restrito ao laboratório, por exemplo, Maker. Se eu construísse na One um laboratório Maker e lá a criança tivesse a experiência com essa metodologia, eu não conseguiria abranger. Eu preciso dar a essa criança uma educação integral. E para fazer isso, eu preciso que essa metodologia venha para a sala de aula também, que não fique apenas lá. E aí a gente vem lá para a parte que Débora estava mencionando, sobre a formação de professores, né? E a gente precisa de uma equipe que consiga fazer isso. E para dar um exemplo assim mais claro, né? Então, se eu estou explorando um conteúdo que tem ciências no primeiro ano, dia e noite, na maioria dos contextos, a criança tem escrito no livro: o dia é tal coisa, a noite é tal coisa. E não tem nenhuma conexão com isso. Como que a gente faz? Como nós temos como a nossa base a investigação, a gente traz isso para o concreto. Então, vamos lá fora, medir, desenhar em diferentes momentos do dia por conta do raio de incidência do sol e vamos marcar nossa sombra. Então, eu e você somos colegas que estamos trabalhando juntos. Você vai ficar em pé, eu vou marcar a sua sombra no chão, você marca a minha. E a gente passa ali uma semana estudando sobre isso. E aí vem a habilidade do professor a levar a construção desse conhecimento a partir dessa curiosidade das crianças e desse fazer, né? Então, essa educação maker, ela prima muito por esse pensar, querer descobrir, querer conhecer, querer fazer. E as crianças, quando estão engajadas nisso, né? Criança, quando está pilhada, ela continua pilhada. E é muito legal, porque a gente gosta, né? O cérebro, basicamente, o que ele gosta de fazer é aprender. Ele não gosta do sistema de uma escola rígida, né? Que não dá essa oportunidade. Mas ele adora. Quando a gente está em um momento que a gente aprende alguma coisa, a gente fala: uau, estou pilhado por isso, né? Quero muito continuar explorando aquilo. E é isso que a gente procura com essa metodologia que não fica apenas no espaço maker, né? Nós temos na One o espaço maker que nos possibilita fazer o desenvolvimento dessa metodologia de uma forma mais focada e mais presente. Mas a gente se preocupa em trazer isso para a sala de aula. E aproveitando esse gancho, a One nasceu a partir da ideia de um ateliê. O ateliê é baseado muito, inspirado em Reggio Emília, que é um sistema educacional que vem da Itália, referência mundial para escolas que se propõem a trabalhar com investigação. O ateliê é aquele espaço de criação, de curiosidade, de querer conhecer. Então, quando a gente, por meio dessas metodologias, a gente consegue ter crianças muito motivadas para aprender, porque é muito legal. Então, elas vivenciam esse muito legal
todo dia, com frequência na One. Excelente. Pedro, você vê de alguma forma o seu filho trazendo essa participação prática que ele tem na escola para casa? Como é que você encara esse método pedagógico? Todo dia. Veja, tem um momento que é muito mágico nesse conjunto familiar que somos, né? Que é pegar na escola e o caminho para chegar em casa. Muita coisa acontece aqui. É uma história que é narrada, é um podcast muito íntimo dentro de um carro. Imagine. E eu acho que isso é para toda a família. Né? Eu acho que certamente quem está vendo e vai ouvir a gente aqui vai pensar no que é esse trânsito, Sim. esse estar em trânsito. Que é o momento que muita coisa pode acontecer. Pode acontecer de um dia você perguntar como é que foi hoje e dizer assim, foi legal. E você respira e espera. E esta criança, ela própria se sentir estimulada a contar mais coisa, né? Ou pode ser como é que foi hoje e você ficar só ouvindo durante 25 minutos até chegar em casa, né? Geralmente eu fico em silêncio, eu nem pergunto mais como é que foi. A porta fecha, pai, você não sabe. E eu acho que essa pergunta que o Joaquim me faz, pai, você não sabe. Hoje, você falou do STEAM e eu fiquei lembrando das conversas dele sobre o que é a prática investigativa e o que é isso para uma criança de 8 anos e também para as de 7, de 9, de 6 da escola. Veja, lidar com a curiosidade é lidar, na verdade, com a existência deles. A existência deles é calcada, ela está... O alicerce da existência deles é a curiosidade. Porque se o cérebro está aprendendo a partir dali, tudo aquilo que chega, que é novidade, se transforma naquilo de história que ele tem para contar naquele momento. A criança está construindo memória, né? E aí o que é a memória de uma criança que entra no carro e diz assim, vou te contar o que é que aconteceu hoje na escola? Então esse trajeto, ele é o momento... Ronaire, onde eu escuto esse garoto de 8 anos mostrar que a curiosidade está latente e que os processos investigativos dele acontecem de uma forma muito natural na UAN. Porque, veja, se fosse... Eu gostei muito, a gente nunca tinha conversado sobre isso, que Denise falou que não é que o Espaço Maker é um invólucro hermeticamente fechado, que você tem uma hora que você bota lá um conjunto de crianças com determinado professor e ali eles vão fazer um projeto e pronto. E depois vão voltar para uma... E é o que a maioria das escolas fazem. Porque a educação, ela tá parada no tempo. Aí o podcast ia virar aqui, na verdade, uma maratona de muitos dias, mas as escolas estão ainda baseadas no modelo prussiano de educação. Veja como tem escolas antigas que parecem com aquele desenho que a gente faz de presídio, de manicômio, que são corredores, né? O sino. Imagina, né? Então, de repente, quando esse espaço do fazer... Porque na hora que a gente fala dentro da escola bilíngue sobre o espaço maker, pode ser que alguém que ouça a gente faça uma imagem desse lugar hermeticamente fechado. E não é. Esse espaço do fazer é o espaço do fazer investigativo, dessa curiosidade aguçada. Então, todo dia eu sinto Joaquim voltando para casa, trazendo o processo dele de descoberta, que é muito natural, e que nós adultos, boa parte das vezes, a gente priva as crianças disso. Vou te dar um exemplo. Não sei se você tem filhos, mas tem uma cena que é clássica. Você está chegando, por exemplo, numa cachoeira com a criança, e aí é a primeira vez que vocês vão naquela cachoeira. Foram para Chapada dos Veadeiros. E aí a gente tá ali, de mão dadas com a criança na trilha, quando vai chegando perto da cachoeira, a gente começa. Olha, filha, olha, filho, a água, olha, filha, aquelas pedras, olha a luz como tá batendo. A gente vai explicando o mundo. E a gente não se contenta, a gente não dá conta de fazer o silêncio e esperar que essa criança, a partir da sua curiosidade, nos conte sobre o mundo. E é por isso que a gente vai se adultizando e vai ficando menos curioso. Né? É isso que acontece com a vida da gente. Então, quando eu vejo esse garoto entrando no carro e começando o podcast individual dele, dizendo assim, pai, você não sabe, hoje a gente na sala fez isso, a Miss Bia trouxe isso, a Miss Carol não sei o quê. Eu olho para aquilo e digo assim, cara, tem um negócio mágico acontecendo, que é uma criança sendo lembrada que é criança. Sim. E que a existência dela é uma existência que está baseada na investigação de mundo. Ou seja, está aprendendo. E aí uma pergunta que você fez em algum momento aqui, né, sobre o processo pedagógico em si, né? Para que essa criança vai se preparar? Essa criança vai se preparar para a vida dela. Essa criança vai se preparar para dizer sim ou não para um curso, para um Enem, ou para um PAS, ou para uma atividade artística, ou para uma atividade de engenharia, ou para uma atividade de uma profissão que a gente nem sabe o nome. Porque se preparar para a vida é tentar deixar essa curiosidade viva, né? Então, eu fico muito feliz quando... daqui a pouco eu vou buscar lá e aí é muito engraçado porque é isso, assim, eu já sei que vai vir assunto.
Porque tem, durante esse tempo, ele fica na escola de 8 da manhã às 4 da tarde, veja bem. Aham. Então ele tem uma experiência de um período letivo em português, um período letivo também que está ali em inglês exclusivamente, mas ele tem um almoço com as amigas e amigos. Sim. Ele tem uma convivência na área que é uma área externa, que não é uma área somente de uma sala. Então, cabe muita história num dia de uma criança. A gente é que tem parado pouco para ouvir, sabe, Ronário? É verdade. Tem toda a razão. Débora, a gente falou muito sobre a importância da curiosidade das crianças e como isso faz parte do desenvolvimento acadêmico, a gente não tem dúvida. Sim. Eu queria te perguntar agora também como que isso vai se desenvolvendo quando as crianças vão crescendo, porque o ano não fica só no ensino infantil, também tem o fundamental, onde já entra-se ali na pré-adolescência. Qual a importância também de trabalhar esse senso crítico com os mais velhos? E isso é, de alguma forma, uma preocupação para vocês? Atualmente a nossa turma mais velha, né, está aí na faixa dos 9 anos, que é o 3º ano do ensino fundamental. A gente tem um aumento progressivo dessas séries, né, até chegarmos ao 9º ano. E como a gente tem uma preocupação enorme com a formação integral, né, dos estudantes, que é essa construção de ser uma pessoa vivendo no mundo, e essa pessoa tem que ter uma identidade, uma percepção de que aquele mundo é um espaço coletivo, que espaços coletivos eles têm regras e estrutura, e que a gente diferencia muito para as crianças o quanto eu sou diferente em cada ambiente que eu faço parte, né? Para poder trabalhar medidas disciplinares, porque é indispensável numa instituição escolar que a criança compreenda que aquele ambiente tem uma estrutura que ele precisa seguir. A gente criou no ano passado o Guia do Estudante, né? É uma história literária, né, do nosso mascote, o Fufi. E o Fufi passeia Eu acho que a gente comentou sobre esse guia. Por uma alto. vez, né? Aham. Sim. E aí é uma história, né, literária em que o Fufi vai passeando por situações na One School. E dentro desse texto tem lá as regras da instituição. Regras mais simples, regras mais estruturadas, como a existência de códigos disciplinares, advertências, por exemplo, né? Os limites. Os limites claros, né? Só que disso de uma maneira mais leve, sabe? Em que a gente pode abrir um espaço de escuta, de conversa. Todas as vezes que situações assim acontecem, existe um protocolo na UAN, que todas as partes são ouvidas, em que todas as crianças têm espaço de fala. Quem erra é respeitado, né? Precisa ter um lugar ali também para se reconduzir. E eu acho que esse senso crítico, ele vem imediatamente quando eu tenho consciência de que eu faço parte de um espaço coletivo e que o meu individual impacta o outro, né? A gente fala muito disso sobre o ser gentil, né? Que a Denise falou muito no ano passado. E esse é um alinhamento muito importante para a gente, de que dá, sim, para eu colocar e deixar clara todas as minhas observações com relação ao outro, mas com gentileza, com doçura e com criticidade também, né? Não precisa ser passivo. Perfeito. Puxando, Denise, dessa questão dos limites, né? Que é uma coisa que às vezes é complicado de lidar com as crianças. Eu queria te perguntar, o que você acha de hoje em dia que são as maiores dificuldades das crianças em respeitarem esses limites? Porque não é muito comum, não é incomum a gente ouvir alguns pais dizendo: na minha época isso não acontecia. Como que você vê a importância desses limites para as crianças e qual os desafios de lidar com eles? Primeiro a gente precisa entender que a gente, ao longo da nossa trajetória de vida, a gente vai vivendo diferentes contextos ao longo desse tempo, né? Então, aquela educação que servia lá atrás, e se a gente for olhar,
havia os mesmos tipos de reclamações, né? Eu consigo lembrar minha mãe falando, né? Sim. Eram coisas recorrentes. Então, o discurso ele é mais ou menos o mesmo, né? Mas hoje em dia a gente olha e talvez a gente, né? E eu fico pensando assim, essa geração agora, né? Que está aí crescendo, como que vai ser lá na frente? Eles vão falar do mesmo jeito, né? Lá no meu tempo. Mas como que a gente pensa nesses limites, né? Hoje em dia não cabe mais realmente regras rígidas, cala a boca porque eu sou mais velho, você fica quieto, eu falo, você escuta. Então, esse limite tem que vir muito desse entendimento de que somos todos cidadãos e vivemos numa sociedade. O meu limite de liberdade acaba quando começa o limite do outro. E eu preciso entender essa relação de troca que precisa existir para que essa comunidade funcione. Então, eu acho que uma coisa, e a gente estava conversando um pouco hoje, eu e Débora, falamos de pandemia, né? Então, a gente vê essas crianças que passaram por 2 anos de reclusão, Sim. né? Em que elas estavam em períodos muito importantes em que esse convívio social faz muita falta, né? Sim. Então, algumas famílias conseguiram se fechar num lugar e ficou aquela família maior convivendo junto, né? Outras não, se isolaram completamente. Foi pai, mãe, trabalhando online, criança tendo que ser atendida sem poder conviver com outras crianças. Então, a gente vê um pouco desse impacto também dos pais que sofreram esse momento de se ver, de repente, com as crianças, às vezes, né, quem tem 4 filhos, ali com várias crianças. E o que eu faço? Se eu não tenho essa bagagem e aquela coisa, né, filho não vem com manual de instrução, Não. eu fico perdida, né? E aí você tem uma construção que vai sendo colocada, então, para a escola, né? Então, o que acaba acontecendo é que quando elas se encontram na escola, aquela velha coisa, né? A situação aí tem que funcionar. E os conflitos acontecem. Então, a percepção, né, por exemplo, de uma mãe em relação a essa liberdade, ela fica um pouco, de certa forma, influenciada por esse entender, né, de que a criança tem muitos direitos. Hoje em dia, até mesmo a evolução do próprio direito, de como se percebe essa liberdade, ela vem mudando, né, em muitos sentidos. Então, essa construção, ela vem para a escola, para que a escola faça isso, e o que precisa acontecer é família e escola dialogarem. Precisa existir ali um senso em comum entre esses 2 grupos, né? E, claro, os educadores também fazem parte disso. Então, toda essa comunidade escolar precisa conversar, precisa falar sobre isso, né? Porque não adianta, porque se Pedro, de repente, é completamente permissivo, né? Joaquim, você pode fazer o que você quiser na vida. Na escola vai dar ali uma distorção, né? Sim. Então, se a gente conversa, né? Não, né? Vamos olhar aqui, né? Joaquim, muito pelo contrário, é um menino super respeitoso, muito querido por todos nós lá. E é bastante interessante ver, que eu acho muito legal, vocês conseguirem dar essa educação para os meninos que, ao mesmo tempo, é tão permissiva, mas, ao mesmo tempo, é tão respeitosa, né? A gente vê claramente isso acontecendo ali no dia a dia e como uma criança que tem esse olhar cuidadoso dos pais consegue fazer isso. Acontece que a gente tem muitas emoções e, às vezes, os adultos nem sempre conseguem gerenciar as suas próprias emoções. Então, como que eu vou ajudar meu filho a gerenciar as emoções, que faz parte do processo natural de desenvolvimento, né? Então, eu acho que essa é uma questão complexa, que precisa ser muito conversada na comunidade escolar, muito bem discutida. Um pai falar para o outro, ouvir o outro, mas como que você faz? E qual é o olhar da educação? Então, vira orientador educacional, como que é essa criança de 8 anos, né? Quais são as características que são muito incomum nessa faixa etária? Vamos olhar essa criança, né? Então, esse falar junto, né? Trazer o pedagogo
é a pessoa que estuda sobre esse processo, né? Trazer o psicólogo que vai trabalhar aí com desenvolvimento humano. Então, é isso, né? Uma construção em comum. Existe uma frase, né? Uma palavra que significa, na cultura africana, que é o Ubuntu, né? Que significa eu sou porque nós somos, né? Então, essa liberdade ela está sempre inserida na comunidade. Perfeito. Né? Eu posso acrescentar uma coisa, Claro, muito, por favor. eu escuto isso que Denise traz e eu fico pensando, eu adorei essa sua pergunta. Ela é uma pergunta que ela pode provocar muita reflexão entre as famílias, junto com as escolas, junto com orientadoras e orientadores, professores e professores, porque na hora que a gente, primeiro porque a pergunta tem um ponto que é super interessante, que é assim, quando a gente vai para esse lugar nostálgico, porque na minha época as coisas funcionavam de tal jeito. A primeira pergunta que a gente precisa fazer antes de qualquer recorde de tempo é: funcionavam? O que a gente quer dizer com funcionavam, né? Boa pergunta. Porque se a gente olhar para os cientistas que estão estudando o clima, a nossa geração deu muito errado. A gente, em momento nenhum, teve uma consciência coletiva sobre o planeta. Agora, a gente está correndo contra o tempo. Então, esse conceito de dava certo é um negócio meio que a gente pode até discutir. Mas eu não queria nem falar disso. Eu queria falar disso que Denise trouxe, que é tão fundante, eu acho, nos processos de cuidar de uma criança, né? Ou de várias, como é o caso de uma escola, que são muitas crianças juntas. Que é o entendimento que limite não é a parede rígida. Limite não é o bloqueio. Limite não é o autoritarismo diante de um... Porque se a criança é curiosa, ora, se você bloqueia essa criança com autoritarismo, ela vai perdendo a curiosidade. É isso que está acontecendo, né? O sistema tradicional faz. O sistema tradicional faz exatamente isso. Ele diz assim, não, aqui não tem espaço para isso, o limite, a regra é essa, daqui você não passa. Mas como não passa? Não é assim que a gente convive socialmente, inclusive, né? E aí, eu gosto de chamar as pessoas a pensar numa imagem que limite é margem de rio. Você já viu um grande rio de perto? São Francisco, Amazonas, não importa qual grande rio. Você vai ver que tem margem que, no Rio Amazonas, assim, tem margem que de um lado para o outro vai ter 2 quilômetros, você sequer vê a outra margem. Parece um mar, você olha e não vê. E tem áreas que a margem ela tá ali estreita e passa uma vazão de água intensa aqui pelo meio e que depois ganha de novo mais fluidez e mais espaço. Limite é isso, limite é essa possibilidade da gente criar elástico nas relações e entender que a existência do outro faz com que eu repense o meu limite também. Como eu posso ocupar esse espaço sem que eu te desrespeite? Essa educação respeitosa é a grande questão, talvez, de mãe e pai contemporaneamente, ou qualquer cuidadora e cuidador, avós também, tios, quem convive, madrasta, padrasto. Porque é o entendimento que não vai ser a partir da rigidez que a gente convoca essas crianças para participarem do coletivo. Não é a rigidez, é a maleabilidade, é esse limite que ele vai permeando, vai nos acompanhando, alarga, volta. E a gente constrói isso coletivamente. Não, é muito difícil a gente aprender isso sozinho. Então a escola é o lugar fértil para esse aprendizado, né? E foi muito bom te ouvir, Denise, porque eu fiquei pensando nisso, assim, eu disse, caramba, mas nós somos, em casa, mãe e pai, nós não somos autoritários o tempo todo, não somos permissivos o tempo todo, somos um pouco de cada um, dentro dos nossos limites de humanidade, da nossa história, mas o exercício que a gente faz o tempo todo é não desejar ser isso nem isso, mas ser esse caminho do meio aqui, que pode ser muito mais saudável, inclusive para as crianças, né? E para a gente. Perfeito. Pedro, aproveitando a sua fala, eu queria colocar uma coisa que a Denise pontuou e que eu acho muito importante, que é essa união entre escola e pais. Óbvio que toda escola tem sua forma de fazer isso, às vezes não tão efetiva, mas eu queria perguntar da sua experiência, principalmente como pai que teve filhos em outras escolas, como Cauã se destaca nessa relação de se aproximar da família? Ou seja, é essa educação que sai ali, né, do local da escola e chega até os pais. Qual é o diferencial da UAN nessa questão, na sua opinião? Eu ficaria com a humanidade, que é essa criação do espaço relacional, onde esse encontro, a conversa, o diálogo acontece. Escola como espaço de diálogo talvez seja a premissa mais saudável que a gente encontrou na UAN. A escola como espaço de diálogo. A gente conversa entre nós, adultos, mães e pais e avós cuidadores daquelas crianças. A gente conversa
isso aqui é uma conversa interna, né? Mães e pais, as famílias aqui. Tem uma conversa que é paralela, que é da gente com a escola, e a gente encontra essa humanidade, e tem uma conversa que é transversal, que é assim, todo mundo junto, porque aquelas crianças estão sendo educadas pelo coletivo. Aquelas crianças não vão sair da escola no final da sua experiência escolar educadas ou pela escola ou pelas famílias. Pelo contrário, é por esse encontro e desencontro aqui o tempo todo que essas crianças vão se entender no mundo. Então, eu ficaria como uma grande distinção essa humanidade. E por que eu estou falando isso? Porque da experiência em outras escolas, eu sinto que a coisa começou a ser terceirizada, sabe? Terceirizada para a internet, para um ambiente digital, como se as coisas fossem se resolver ali no grupo de pai e mãe. Cara, não vai resolver. Grupo de pai e mãe, sabe o que é que a gente faz? A gente marca ida ao cinema, ida no parque, churrasco na casa de um ou de outro. Marca, agora hoje estavam marcando lá troca de figurinhas. É isso que a gente marca, de se encontrar, de se ver. Mas a conversa sobre o que é que está acontecendo, acontece ali no olho no olho. Ali, quando a gente chega e diz assim, queria ter uma conversa com a orientadora sobre algum tema, queria ter uma conversa com a direção, queria ter uma conversa com a professora. E a gente encontra esse espaço de diálogo aberto. Acho que isso faz muita diferença e a escola está perdendo isso. Já que há pouco tempo a gente está falando aqui, não, porque no meu tempo, no nosso tempo, as cidades eram espaços para o convívio desse coletivo. A gente se encontrava na praça do bairro, a gente se encontrava no portão da escola, porque o portão da escola começou a subir, começaram a colocar cerca de segurança, essas coisas. Não, a gente se encontrava na porta da escola, se encontrava na praça, se encontrava num clube, num campinho de futebol aberto. Tem gente que se encontrava numa igreja ou num terreiro, não importa, mas as pessoas se encontravam. As cidades começaram a virar todas elas, esse lugar que a gente vai se isolando. E aí vem a pandemia, que a gente teve que aprender, mais do que tudo, a ficar nesse lugar aqui, ó, isolado. Então essas crianças são crianças, Ronaire, que elas são frutos desse luto do trauma coletivo que foi a pandemia. Elas sentem isso na pele até hoje, elas ainda estão vivendo esse luto. Então, quando a gente encontra numa escola esse espaço de conversa, de diálogo, tem alguma coisa muito certa que a gente está fazendo aqui coletivamente. E coletivamente. Não vou carregar o mérito sozinho do meu filho ser legal, como o Denise falou, e nem a escola vai carregar ao mesmo tempo sozinha e dizer assim, essa criança aprendeu. Elas estão aprendendo ali nesse encontro, Então, eu ficaria com esse item da humanidade, que é o que faz a gente sentar assim em roda, né? Desde que a gente aprendeu a fazer isso, as coisas foram se ajustando. Agora, Denise, quando a gente fala em humanidade, muitas pessoas pensam que é uma contraposição à tecnologia, a esse avanço mais cartesiano. Tecnologia, por sua vez, é algo muito discutido nas escolas, ainda com aquela noção de limite que a gente acabou de falar, existe até uma proibição de celulares ou aparelhos tecnológicos nesse sentido. Eu queria te perguntar, na sua visão como educadora, qual é o papel da tecnologia na educação das crianças e no que elas vão se tornar atualmente? Essa pergunta vem bem numa época que estamos aí, né, com essa IA mostrando a pontinha. Além disso, ainda tem a IA. Tudo pode acontecer, né? Então a tecnologia tem um papel fundamental. Não dá para tirar, né? Não dá para esconder. O que a gente tem que fazer é proporcionar o letramento digital. A gente precisa ensinar essas crianças como que se comporta, né? Como eu preciso que ela tenha senso crítico para que ela distinga o que é fake news, né? De uma coisa que é real. Então, tem várias camadas. O que aconteceu e é por isso que vinha a proibição nas escolas, que se entregou o celular para a criança, ela ficou desprotegida. Quer dizer, o pai pensa assim, né? Vou proteger meu filho em casa, dá o celular. Abriu todas as paredes possíveis e imagináveis. E ela ficou completamente desprotegida. E aí, pronto, muitas coisas começaram a acontecer, né? E aí, o que a gente tem que fazer antes de fazer isso, dar o sustento, e isso é pouquinho em pouquinho. A criança, o bebê, quando começa a andar, você não larga ela para descer uma escada. Tem todo um cuidado. Sim. E você vai ensinar ela como sobe, como desce, passinho a passinho. Avançar na tecnologia é a mesma coisa. Você precisa fazer um preparo antes. Você precisa ensinar. Então, nas nossas salas, nós temos televisão. Mas ele tem um objetivo,
muito bem focado no propósito pedagógico, na intenção de ensinar alguma coisa. Porque se eu vou falar do fundo do mar e mostro uma figura no livro, é uma coisa, né? Um desenho. Mas se eu pego um fundo do mar real, e hoje a tecnologia nos permite cruzar, né, as barreiras e mostrar coisas riquíssimas, eu quero falar em Marte, né? Quanta coisa eu posso mostrar. Posso mostrar o som sendo gravado pela NASA dos diferentes planetas, né? Então, esse é um recurso muito grande. E a gente precisa se comunicar. Não tem como a gente afastar as crianças da tecnologia. A gente tem que fazer esse letramento desde pequenos, né? E sempre com muito cuidado. Nunca, jamais entregar, né, uma tela. A gente sabe que criança precisa brincar, e esse é um grande outro problema. O trabalho principal da criança é brincar. E quando você entrega um celular para ela, você simplesmente tira esses momentos de desenvolvimento psíquico, cognitivo, físico, que você precisa deixar que ela se desenvolva, né? Então, vai subir numa árvore ao invés de estar com uma tela. Mas, à medida que ela vai crescendo, trazer isso para o processo de letramento dela, tanto da língua materna, da língua adicional e do letramento digital. Isso é fantástico, né? Então, não é não estar junto, é saber fazer. É proteger essa criança, entender. Existem vários tratados que protegem a criança no mundo digital, e a gente precisa conhecê-los e precisa usar isso nas nossas escolas, né? Que a gente tenha ambientes bem protegidos e que elas comecem a aprender isso de forma segura. É uma conversa que tem que vir para dentro da escola, né? Junto com a comunidade escolar. Isso é fundamental. Excelente. Eu queria também complementar, Claro, nesse ponto de vista da proteção, né? Uma das conversas que a gente tem com as crianças, e a gente faz muitas conversas de orientações para eles do uso de conteúdos que a gente já tem ciência de que eles já estão consumindo fora da escola, né? Então, a gente tem que ter conversas, porque esses conteúdos, eles voltam para dentro da escola em formato de brincadeiras, eles voltam nos diálogos, nas trocas cotidianas deles. E a depender do formato e da inadequação ou adequação desses conteúdos, eles balizam as escolhas que eles fazem no dia a dia. A escolha do vocabulário, a escolha de como vou resolver meus conflitos, né? A incidência de agressividade, ela aumenta concomitantemente ao aumento do uso de telas. A gente tem... E a gente não está falando aqui só dos artigos que todos nós lemos, a gente está falando lá da nossa porcentagem de visualização. Assim. A gente olha, a gente teve um aumento expressivo do fulano lá que está mais agressivo. Pode ligar que a tela aumentou, assim, é muito curioso, sabe? E sobre esse ponto do consumo não tem outro jeito. Assim, a gente acaba sugerindo aos nossos professores, e eu sempre faço no campo da orientação, consumir o conteúdo deles para entender esse mundo, sabe? Então, tem que assistir ao filme que está na moda essa semana, tem um em voga lá que eu tive que parar para assistir mesmo, estudar todos os jogos, o dos blocos, o do outro, e dizer com muita clareza e com muita franqueza, em mesas como essa que a gente faz lá na UAN, fala, tira isso aqui do seu filho, isso aqui não pode, né? A gente dá instruções muito claras, assim, não no sentido invasivo, nem desrespeitoso, sim, mas claro, a gente precisa se posicionar nesse ponto de proteção para essas crianças, porque a gente tem um cenário muito caótico se formando, as nossas crianças ainda são muito pequenas, e mesmo as muito pequenas acessam muita coisa inadequada, né? E muito por essa questão do gerenciamento, que é difícil de fazer. A gente sabe que é difícil de fazer, né? É difícil ir ali, você entregou o celular por 2 minutos, de repente está lá no short videos subindo e você não se deu conta, né? E de repente apareceu uma coisa que era inadequada e, eita, é complexo mesmo, sabe? Mas a gente tende a tentar dar a maior quantidade de orientação possível para os pais e para as crianças. E eu acho que isso vai em direção com outro preceito importante da escola, que é a criança como protagonista. O que significa isso na prática?
O conceito de protagonismo infantil, ele cresceu no Brasil com a consolidação da Base Nacional Curricular, que é a BNCC. Foi uma necessidade, né, que os estudiosos perceberam de que era urgente o alinhamento da escola particular e da escola pública, né, e que houvesse um documento norteador no país para definir até onde cada etapa deveria ir, né. Então, com a vinda da BNCC, a BNCC colocou esse termo na base nacional, né? Ele traz. E aí, de repente, está todo mundo falando sobre isso. E falando assim, olha, eu preciso tornar essa criatura que me aparece aqui como protagonista desse processo. O construtivismo, quando também teve o boom aqui no Brasil, uns 13 anos atrás, também trouxe esse conceito do protagonismo, mas agora com uma obrigatoriedade, porque era uma norma, né? Não é mais apenas uma escolha metodológica, né? A partir do momento que ele entra como norma, todo mundo precisou aprender o que era de verdade. Não era só o protagonismo que talvez se eu tirar a mesa do professor da sala de aula, estava tudo feito, que foi o que todo mundo quase fez, né? Eu baixava ali aquele tapume que o professor ficava mais alto e aí funcionava. Não, eu entendi que eu preciso enraizar nesse educador de que ele não é mais o que a gente fala lá na escola, o fazedor. Não está mais na mão dele apenas, né? Ele vai precisar se controlar ali de que eu tenho um jogo na orientação que ele é um jogo de medidas de foco de atenção. Então, esse jogo tem umas cartas que eu preciso... Cada um tem que descartar uma carta para achar ali, e aí tem várias regras. E todo mundo que está jogando comigo, seja uma criança ou duas ou três, precisa fazer esse descarte. E a carta escorrega, é uma tragédia e demora muito. Quando tem mais gente, eu preciso esperar ali. E eu fico assim, me segurando para não ir lá e não deixa que eu descarto a carta. Porque essa coisa do eu já sei fazer, às vezes eu podo o que você ainda não sabe. E aí eu interrompo o seu processo. Sim. E se você pensar do ponto de vista de uma pessoa se construindo, isso é muito agressivo, né? Porque eu estou impedindo que ela construa a sua história, a sua trajetória. Então, por isso que caiu por terra aquele conceito do professor que segura na mão da criança, às vezes para traçar mais adequadamente. Porque a gente viu na prática que o protagonismo, ele obriga o professor a se distanciar desse processo. E uma parte muito importante disso é que a gente não confunda o protagonismo como liderança desse indivíduo, né? Ele não comanda os processos da escola, ele não define o que vai ser estudado, ele não determina as regras, ele não se impõe a essa hierarquia que na escola, essa estrutura, ela se mantém, os papéis se mantêm, né? Ele é protagonista, junto com outros 15, 16 protagonistas também, né? Então, tem que aprender muito sobre solidariedade para ser protagonista. Então, tem muitos valores embutidos nesse ser protagonista no conceito real e sensível da palavra, né? Claro, sim, com certeza. Denise, eu tenho uma pergunta aqui que eu queria fazer especialmente para você. Vamos lá. A gente falou muito sobre o One School, sobre os processos pedagógicos, como isso acontece. Mas agora, como que você poderia apontar, escolher a One School como um propósito educacional? Isso existe? Como é que funciona? A proposta da One School é ser uma escola inovadora, de excelência curricular, muito importante e com um foco muito nesse ser humano, né? Na nossa proposta, a gente busca muito trazer essas duas coisas juntas. No extremo você tem a escola tradicional, que o foco dela é o conteúdo. No outro extremo, você tem a escola que foca no humano, né? Aquela escola que chega e diz, não, o conteúdo não é importante. A One se propõe estar no meio, né, desse caminho.
É ser uma escola muito forte, com um currículo muito forte. A gente, por conta da investigação, a gente consegue muito fundo no desenvolvimento do conhecimento, da investigação mesmo, mas, ao mesmo tempo, a gente não abre mão desse olhar muito humano para cada indivíduo, né? Então, esse respeito que a gente tem pelo estudante, pela criança, por essa pessoa que está ali com a gente se desenvolvendo, é um olhar muito respeitoso, né? Então, esse é a visão que a One traz de contribuição mesmo para a educação, né, em Brasília, e se propõe a devolver esse cidadão para a sociedade quando terminar seu ciclo de vida escolar, né, com essa consciência, né, em relação ao mundo. Excelente. Bom, eu queria agradecer muito a presença da Denise, do Pedro, da Débora no nosso bate-papo hoje. A gente teve a oportunidade, pessoal, de conhecer um pouco mais sobre os valores da One School, os propósitos dela. É uma chance de ajudar os pais que estão nesse processo difícil, como o Pedro sabe, de escolher a escola do seu filho, a tomar a melhor decisão, a fazer a melhor escolha. Eu queria deixar um espaço aberto agora, Denise ou Débora, para vocês falarem algumas considerações finais que vocês acham importantes sobre a One School e a gente caminhar para a nossa conclusão. Fique à vontade. Obrigada, Ruinari. Para a gente é sempre um prazer estar aqui. Queria agradecer por vocês abrirem, né, pelo Correio Brasiliense, abrir essa oportunidade, porque é duro, né? Eu sou mãe também, né? Antes de ser diretora, eu sou mãe e sempre, né, estive em busca sempre da melhor escola, né, para os meus filhos. E a One School está aberta a toda a comunidade que queira conhecer, que queira visitar o nosso espaço, que queira ver, será que é verdade mesmo, né? A gente tem aí uma série de momentos que vão acontecer para que vocês possam vir conhecer a gente de maneira aberta, com atividades acontecendo. Um momento desses a gente vai ter no dia 30 de agosto, sábado, pela manhã. Só procurar nas nossas redes sociais as chamadas lá para as nossas Open Doors. São momentos muito legais. Venham conversar comigo, com Débora. Traga as crianças, porque a gente traz um pouco dessa nossa metodologia para as crianças experimentarem e verem por meio de oficinas muito interessantes. Fica aí o nosso convite, então, para você que está nos assistindo, vir me encontrar com a gente. E você encontra a chamada para esses eventos, os Open Doors, no Instagram da One School. Perfeito. Eu vou aproveitar, Denise, e só falar, pessoal, onde vocês podem encontrar a One School. Eles têm um site, oneschool.org.br, o Instagram, One School, Facebook também, e eles também têm um canal no YouTube, onde vocês podem ver mais conteúdos. Débora, algumas considerações finais? Só agradecer muito esse espaço, né? É importantíssimo falar de educação para a comunidade, né, como um todo, não só falar para a nossa comunidade, né, mas para todo mundo. Débora, desculpa te interromper, mas é porque tá todo mundo aqui na sala pedindo para você falar para a câmera. Ok. Então, falando de novo, assim, né, para todo mundo, é importantíssimo falar sobre educação num espaço em que a gente pode fazer trocas com pessoas que são muito importantes para mim, né? Encontrar pessoas que têm o mesmo ideal e poder compartilhar um pouco disso é muito importante. Hoje eu vim aqui falar de uma educação que eu acredito, uma educação que eu defendo. Então, a One realmente é um espaço muito rico de construção de seres humanos muito potentes que vão propor aí para a gente um futuro muito bacana e importante para todos nós. Obrigada, Vonari. Imagina, eu que agradeço. Pedro, alguma consideração final como pai também é importante? Eu quero agradecer. De verdade, eu estou me sentindo muito privilegiado de estar aqui.
essas duas aqui foram muito importantes na entrada do Joaquim na One School e num processo da gente de entendimento. Querem que eu fale ali também na câmera, né? Perdoem. Num processo de entendimento que é possível ainda a gente encontrar escolas que promovam um ambiente de diálogo saudável e que possa nutrir a gente nas nossas relações, entendendo que esse espaço não é simplesmente uma extensão do quintal da nossa casa, como se a escola fosse aquilo que a nossa família tem dos valores. Não é, é um processo de construção de ética que acontece na coletividade, nas diferenças, naquilo que a gente encontra nas nossas relações mais profundas. Então, eu sou um entusiasta da escola, me chamem sempre, vou vir sempre e quero agradecer por esse espaço, muito bom ouvi-las mais uma vez, né? Ter essa oportunidade de ouvir vocês assim de perto é sempre muito bom. A gente já faz isso, mas ver isso também num espaço como esse é muito interessante, porque aí a gente volta como nasce uma escola, né? A gente precisa pensar em como nascem as escolas. A gente tem lidado com a morte da escola e a morte da educação em várias instâncias. Então, se a gente pensa em como podem nascer as escolas, talvez a gente chegue em novos sistemas, processos, metodologias, mas, sobretudo, abordagens onde a gente encontre esse lugar do meio, né? Onde a gente entende a importância daquilo que está por vir, daquilo que a gente já tem, daquilo que a gente aprendeu no passado. O mundo, a gente está o tempo inteiro buscando nessas relações alguma familiaridade. Na escola é assim. A gente procura familiaridade. E o mundo está se transformando num lugar que não é nada familiar para a gente. É muito estranho a inteligência artificial. O que é isso, né? Então, encontrar nesse mundo nada familiar, relações que são familiares, me parece uma belíssima alternativa para a gente. Então, obrigado pelo convite. Imagina. A gente que agradece, eu gostaria de agradecer novamente Denise De Felice, a diretora da One School, assim como a Débora Cândido Faria, orientadora educacional do One School, e o Pedro Barros, que é um pai de um dos alunos da One School. Obrigado novamente, fique ligadinho, porque daqui a pouco a gente volta com outro episódio do Escolha a Escola do Seu Filho. Estamos na 19ª edição de 2025 e, óbvio, vai ter muitas outras apresentações. Muito obrigado novamente aos três e tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigada.